Aí galera, tranquilo, na boa, vamos falar sobre o fascismo. E escolhi esse tema porque, dentre tantas conversas que tenho por aí sobre filosofia e política, surgiu a necessidade de falarmos sobre o conceito de fascismo, né? O que seria esse fascismo, notadamente brasileiro, do século XXI, e por isso vim jogar uma conversa fora. Por quê? Porque é óbvio que eu devo me referir ao fascismo do Mussolini, 1920, mas ele sofre transformações. Há quem diga que nós estamos no neofascismo, que não seria o mesmo daquele fascismo do século anterior. Notadamente, eu penso, o fascismo brasileiro, que tem lá as suas características. Veja, então eu vou colocar o neofascismo embasado ali em 2010, 2014, 2015, 2016, 2018 para cá. Por quê? Foi quando a extrema-direita assumiu a Hungria, a Índia, a Polônia, os Estados Unidos e 2018, infelizmente, o Brasil. Então, aqui há determinadas características que são importantes da gente pensar. Veja que manteve-se no nosso fascismo, no neofascismo, no nosso brasileiro, a ideia do populismo. Então, sim, os nossos fascistas adoram chamar a atenção da população, eles adoram serem amados e cultivados pelas pessoas, né? Então eles querem as massas ao seu redor. Mas é uma massa mítica, porque eles, se não têm a maioria, para eles não importa, eles são a maioria. Eles entendem que a nação, o país, pensa como eles pensam. E se não pensam assim, é porque há algum tipo de problema? Provavelmente. Os descontentes são minoria e, por serem minorias, não devem ser ouvidos. Ou até devem ser eliminados. Então percebam que é populista, sim, né? Porque ele quer cooptar as massas, mas se houver algum tipo de divergência, elimina-se. Um exemplo disso, aqui no Brasil, eu ouvi várias vezes, né, determinados políticos da extrema-direita dizendo que a democracia é exercida diretamente pelo povo. Logo, eles estão certos nas suas decisões porque eles representam o povo. E como nas eleições, nas últimas, o seu governante mítico não foi eleito, houve fraude, porque afinal de contas eles são a maioria. E se não há maioria, algum erro aconteceu. Então, percebam que tem muito de ilusão, tem uma questão muito mítica. Por exemplo, o passado mítico, várias vezes eu falei isso. Houve um tempo bom de patriotas, de generais heróicos, de guerras vencidas aqui pelos heróis brasileiros, né? Um tempo bom e que foi heróico, né? Nacionalista, patriótico, no nosso caso cristão, né? Houve um passado maravilhoso e que foi carcomido pelo comunismo, foi carcomido pelo ateísmo, pelas feministas, né, pelos gays e etc. E esse lugar bom foi sendo destruído e, portanto, precisamos de um outro herói mítico, né, que assuma esta luta por esse retorno ao passado. Por isso que se fala aqui no Brasil, né, nós somos conservadores. Mas conservando o quê? Conservando esse tempo bom. E aqui no Brasil, especificamente, não está muito certo que tempo bom era esse. Mas eu acredito que é mais ou menos na ditadura militar, ou aproximadamente isso. E é bastante interessante,
para quebrar o mito, ou os mitos, né, de um passado bom, ou de um herói, né, mítico, basta perguntar quando, onde, quem, defina, e esse misticismo ele acaba desaparecendo quando se pergunta o que, quando, onde. Eu posso fazer o gancho, justificando por que a ciência não é bem vista pelo nosso fascismo, pelo neofascismo, né? Notadamente o brasileiro. Por que não pode a ciência? Por que as universidades devem ser cerceadas? Por que estudar não é bom? Por que as humanas, a área das humanas, é tudo comunista? Ora, porque justamente o estudo e estas áreas, elas enfrentam de frente os ideais míticos. De frente, enfrenta o conservadorismo, porque afinal de contas, conservar o quê? Esse líder mítico, ele não pode ser um sujeito democrático. Ele vai dizer que é um sujeito democrático, que luta pela democracia, mas ele não pode ser um sujeito democrático. Ele traz este problema, o fascista tem esse problema dentro dele. Ele não pode ser democrático, porque a democracia prevê que as minorias, os dissidentes, os diferentes possam falar, possam criticar, possam apontar a miticidade do sujeito mítico. Pode duvidar do heroísmo do herói, pode questionar quem não quer ser questionado. É preciso colocar sempre a pátria em risco. Então, existe o comunismo. Quem questiona a pátria, logo é um comunista. Existe o ateu, logo, quem questiona o cristianismo, ou que diz que o Estado deve ser laico, é um ateu, logo é um sujeito diabólico. É preciso estar sempre num momento de guerra, guerra cultural, guerra comunista, guerra. Por quê? Porque é na guerra que é preciso o herói mítico, o general heróico, é aquele que vai ter que abafar as vozes do mal para que a maioria mítica prevaleça, para que a vontade do povo prevaleça, é preciso calar essas minorias. Então não combina. A democracia não combina. E quem adere facilmente a esse ideal fascista? As classes médias e aqueles que se acreditam classe média, né? Então são aqueles que de alguma forma usufruem de um poder aquisitivo razoável, que tem acesso ao que a maioria das pessoas não tem, que se acham fascinados por esse discurso fascista, porque se sentem impressionados por uma quantidade cada vez maior de pessoas que não têm acesso. Não têm acesso ao shopping, não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação, coisas que eles têm, né? E que, portanto, eles não querem dividir, porque sabem que dividir é comunismo. Então, não tem como dividir. É preciso que os melhores vençam, que cheguem lá e coincidentemente, eles são os melhores. E também puxa para essa vontade de ser fascista aqueles que acreditam já ser da classe média alta. Inúmeros assalariados, né? E a maioria são assalariados, né? Mas pessoas nem tão assalariadas, bem assalariadas assim, que se sentem motivadas a defender esse líder mítico, o fascismo. E para tornar a situação mais cruel, né, já que o fascismo ele é irracional, vejam, irracional porque ele não pode ser questionado no seu aspecto mítico, ele não pode ser um sujeito que vai à universidade, né, não pode ser um sujeito leitor, o fascista ele não pode ser um sujeito aberto ao novo, diferente, ele precisa ser muito focado. Portanto, a irracionalidade leva, né,
a uma religiosidade extrema, irmanada pela irracionalidade. Ela se irmana e então cria-se dogmas. E esses dogmas são dogmas parentes do fascismo. Portanto, a religiosidade também interfere. A questão hierárquica, o pastor manda, Deus manda, o general místico manda, alguém manda, alguma verdade que não é deste mundo está pronta, a gente só tem que correr atrás, né? Então, nesse ambiente, o neofascismo, por ser essencialmente irracional, ele tem um bom lugar para se desenvolver e para crescer. Outro elemento que difere o fascismo brasileiro do fascismo do século anterior, até do fascismo italiano, né, até de 1930, aqui no Brasil, é que o fascismo ele é um movimento que deveria ser patriótico, nacionalista, né? Um culto aos heróis nacionais, enfim, um empoderamento da nação. Entretanto, o nosso aqui, ele é submisso aos interesses, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Onde o nosso ex-presidente disse que amava o ex-presidente americano, onde havia uma submissão. E agora há pouco, né, a nossa extrema-direita aqui no Brasil, elogiando e se tornando amorosa com Elon Musk, um sujeito, né, que mora nos Estados Unidos, defende os interesses, não sei se dos Estados Unidos, mas os interesses do capital, e que subjuga as nações onde ele vai lá colocar as suas empresas e seus interesses, ele subjuga, mas o nosso fascista, ele não se sente menos por se subordinar. Portanto, aqui no nosso se valoriza ainda muito mais a irracionalidade, talvez, é uma hipótese, né? Eu imagino que para nós aqui a irracionalidade é o principal valor do nosso fascismo, do nosso neofascismo contemporâneo brasileiro, porque ele precisa se irmanar as correntes mais conservadoras e religiosas para poder manter o país sob as ordens de outros países. Curioso, né? Muito curioso, mas nosso neofascismo tem essa característica. Também é interessante, se por um lado, interessante para a gente falar sobre o neofascismo brasileiro, se por um lado nós temos o líder mítico, o general heróico, o herói notadamente e extremamente heróico, e mantenho a redundância, né, para dar ênfase, nós temos, por outro lado, nós temos o anti-herói, o não heróico, o corrupto, o vagabundo, que é totalmente oposto a este herói. E dentro dessa corrupção, dessa vagabundagem dos anti-heróis, aqui no nosso país, coloca-se a política. Então não é necessariamente este político ou aquele político, é a política. Então é preciso que a democracia seja afastada, que o STF seja afastado. Para que a liberdade ocorra, é preciso afastar a democracia. Por quê? Porque a justiça está corrompida, porque o Congresso está corrompido, porque todo político é ladrão, é vagabundo. Há exceção. Tem alguns políticos que são heróis, alguns políticos que estão lá sem ser políticos. Eles estão lá como heróicos soldados do bem sobre o mal, estão lá, né, na lama da política, mas estão a favor da população, do país, de tudo de bom, mas são exceções, né? Então, prenhe
o fascismo brasileiro, o neofascismo, sempre foi, mas ainda hoje mais, ainda prenhe de contradições, algumas insolúveis, que é pregar a liberdade, destruindo a democracia, né? Querer um país livre e soberano, desde que se submeta à interferência estrangeira. Então, assim, é bastante difícil para o sujeito que usa da razão, para que reflete, é difícil entender o fascismo, mas o fascismo ele é uma infecção cuja democracia não é antibiótico, porque essa infecção ela sempre está lá, né? O corpo político ele é infectado. Quanto maior a democracia, tanto menor é o fascismo, mas ele não desaparece, ele está sempre por aí. E nós, em especial, cuja nossa característica é ser um país que cresceu com os pés na escravidão e tudo que isso significa, o nosso fascismo, então, ele é muito mais hierárquico, muito mais irrefletido e muito mais cruel que tantos outros fascismos que tem por aí. Certo? Então, tá valendo esse bate-papo? Qualquer dúvida, perguntem que eu tento responder. Certo? Abraço!